you fade away. As you Bom, fade away. pessoal, o tema que eu quero falar com vocês, e eu preciso da participação de vocês de hoje, é um teminha aí bem interessante. Eu quero que vocês respondam para mim no chat, tá? Quem tem ansiedade? Ansiedade para operar, tá? Ansiedade para operar. E aí, nisso, eu vou falar de duas formas. Todo mundo tem ansiedade para operar. Todo mundo aqui. Vou deixar o chat aparecendo aqui, ó. Vocês vão participar da live, tá? Vocês vão participar da live. E aí o que eu preciso saber é o seguinte: a sua ansiedade é para entrar na operação, ou seja, para você achar um trade, ou a ansiedade é quando você está no trade. Todo mundo fica maluco para entrar no trade. Pior dos casos aqui hoje, que a gente vai falar, é para entrar no trade. Para vocês, tá? Para vocês. Luiz Rinaldi acabou de colocar o que eu ia falar, né? A galera tem o quê? A pressa para quê? Resolver o dia. É isso? O que vocês querem é ficar livre do dia. Bater a meta e ficar livre do dia. Excelente, tá? Excelente. Só que nessa pressa de entrar no trade e resolver logo o dia, vocês também aceitam tranquilamente que vocês podem acabar com o dia? Todo mundo quer resolver o dia, mas assim, a afobação, na hora de você entrar no trade ali, cara, tô fazendo esse trade para resolver o dia. Para você tá tudo bem se der ruim? Porque se você tá me falando que você é afobado para entrar no trade, quer dizer que você não tem ou não respeita nenhuma regra. Só isso aqui vai te deixar afobado. Brito, não tem uma regra. Beleza, vamos ter que criar uma regra. Brito, não respeito regra. Cara, você vai ter que aprender a respeitar a regra. A única coisa que vai te deixar desesperado no trade é isso aqui. Outra coisa que eu vou dar de dica para vocês, não fiquem, tá? Não fiquem olhando o jardim do outro. Por que o jardim do outro? Muita gente gosta de acompanhar gurus da internet. Cara, muita gente bate meta em 9-1. Eu já bati meta 9-1 também. Já fiz isso. Mas isso não é uma realidade. Isso não é algo rotineiro para mim, não é algo que aparece o tempo todo. Muito raro o mercado abrir numa posição muito boa, favorável à minha entrada, né? Favorável à minha entrada. Então, esquece isso aqui, você vai focar apenas em você, tá? Apenas em você. Outra coisa, que tempo gráfico você opera? Eu quero saber o seguinte, que tempo gráfico você opera? 5 e 2 minutos, 5 minutos. Vamos ver, 5,25 renko, 5,12 R, 5 R no dólar, Pedro nos 10 minutos, 5 minutos e 2 minutos. Tá, beleza. A maioria respondeu aqui entre 5 minutos e 2 minutos e gráfico de renko. Beleza. Tirando o gráfico que vocês operam, tá? Vocês olham algum gráfico menor? Menor. Quem olha um gráfico aí menor do que o gráfico que realmente opera? Certo. Me fale uma coisa, para que você está olhando o gráfico de 2 minutos? Quem opera o 5, para que está olhando o gráfico de 2? Quem opera o 2 está ótimo, eu quero saber. Quem opera o gráfico de 5, tá? Por que olha o gráfico de 2? Pedro já tirou até da tela dele. Excelente, Pedrão. Para ficar mais claro uma movimentação, tá? Para ver se o trade pode azedar. Beleza. Evandro, então, Evandro e Enzo. Vocês olham o tempo gráfico menor depois que já estão no trade
ou na hora de executar o trade? Tá. Enzo, olha antes. O Evandro olha depois. Então, vamos lá. Tempo gráfico menor que o operado. Tá? Tem gente que olha antes, tem gente que olha depois. Vou falar primeiro do depois. Depois, se você tem um conhecimento interessante técnico, vale a pena você acompanhar para tentar identificar uma probabilidade de reversão contra a sua entrada e assim você realiza a operação. Tá? Isso normalmente é para quem não tem alvo. Tá? A galera que não tem alvo, como assim, Brito, não tem alvo? Entrei no trade, fiz parcial, vou carregar tecnicamente, você está sem alvo. Você só vai realizar quando o mercado virar contra você. Se você está vendido, você vai esperar um fundo duplo, um pivô de alta, alguma coisa que não faça mais sentido você se manter naquele trade. Ou se o mercado, né, ainda assim está ainda a seu favor, quem é mais avançado ainda, que faz reentradas por tempo gráfico menor, beleza, se olhar depois o trade. Antes do trade, tá? Antes do trade, na minha concepção, e é a minha dica, isso é proibido. Tá? Proibido você olhar tempo gráfico menor antes de você entrar no trade. Vai te gerar de cara uma ansiedade sem necessidade alguma. Tá? Sem necessidade alguma. Você vai ficar em uma expectativa, você vai criar uma expectativa que você pode fazer o quê? Agir na empolgação e quando você olhar o seu tempo gráfico, isso ser frustrado. Exemplo clássico para vocês, tá? Clássico. Temos aqui ó, uma lateralidade e o preço, tá? Lateralidade no tempo gráfico aqui de 5 minutos. Estou dando um exemplo clássico para vocês. O mercado está aqui dentro. Bate, vem aqui, volta, vem aqui, volta, faz esse movimento. Tá aqui, ó, preso aqui dentro, todos os fechamentos de barras, tá? Aqui dentro, aqui teve pavio para fora, pavio para cima, mas os fechamentos de barra aqui em cima. E aí você, cara, desesperado para entrar no trade, você vem aqui e coloca um tempo gráfico de 2 minutos. E aí o mercado está fazendo o mesmo movimento que esse dos 5 minutos, obviamente. Só que eu vou mostrar aqui como se fosse em candle, tá? Aqui eu já te avisei que não teve fechamentos fora, só pavio. E no 2 minutos, o que vai acontecer? Tá? Mercado, normalmente, formou um renco aqui, formou um candle aqui, aí ele vem e faz isso aqui. Fechou fora. Você fala, mano, agora vai descer a linha. O mercado vem, faz isso aqui, deixa um paviozinho e fecha aqui dentro. Ou seja, nos 5 minutos ele ainda não rompeu o caixote. Ele foi lá, violou. Você vendeu, tomou o primeiro stop. O mercado subiu, barra enorme de 2 minutos. Enorme, enorme, enorme. Você fala, cara, agora ninguém me segura. Agora é pau na máquina. O mercado vem aqui, deixa um REM, deixa um candle, negativo, te estopa de novo. Isso é clássico. Então, assim, ó, antes, tá? Antes de você estar no trade, não olhe tempo gráfico menor. Tá? Não olhe de jeito nenhum tempo gráfico menor do que isso. Depois, é só se você não tem alvo, tá? Você só vai olhar se você não tem alvo ou se você faz aumento de mão. Que eu já disse para vocês isso uma vez, eu vou dizer novamente. É para gente avançado. Isso aqui, tá? Não é para qualquer pessoa. Aumento de mão é difícil de fazer, tá? Exatamente, Pedro. Pedro opera no de 10. Quando ele operava no de 5, ele antecipava alguma movimentação e se prejudicava. Exatamente, Pedro, é a mesma coisa. A gente só vai trocar números aqui, né? Opero 15, vai um exemplo, e estou olhando o de 5. Né? Isso aqui pode, sim, atrapalhar a movimentação, né? Porque você não está entrando no seu gatilho. Vai acontecer exatamente o mesmo exemplo. Descer tempo gráfico, galera, proibido. Tá? Proibido. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês.
Descer tempo gráfico é proibido. Então, se você tem um tempo gráfico que você não opera na sua tela, a partir do momento de você tirar ele agora, tá? Você vai arrancar tempo gráfico menor da sua frente. Esquece que ele existe. Não existe mais, tá? Não existe mais. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você sobre ansiedade. Beleza. Depois, né? Então, a maioria falou que a ansiedade aqui era para entrar na operação. E aí, quando você está no trade, tá? Quantas vezes você coloca o preço no 0 a 0? Vocês falaram que a ansiedade maior é para entrar na operação. Eu quero saber quem coloca o preço no 0 a 0. Quem põe um preço no 0 a 0? Dentro do trade, vou colocar aqui, né? Ou seja, quando você já está na operação. Galera do 0 a 0. Ricardinho, Pedro, Jubine, Enzo, Evandro, Adriana, certo. Algumas pessoas colocaram aqui, colocaram no 0 a 0 depois da parcial. Interessante. Outras pessoas só responderam que coloca o preço direto no 0 a 0. A maioria das vezes, galera da parcial, tá? E galera que coloca no 0 a 0 desesperadamente. É maioria ou é minoria das vezes que depois o mercado vem, te stop e vai no seu alvo? É maioria ou minoria? Ele vem, te tira do mercado, certo? Beleza. Agora me falem uma coisa. Me falem uma coisa. Bem interessante, né? Bem interessante. Qual é o motivo, ou seja, qual o critério que você usa para colocar no 0 a 0? Dentro desses critérios, tá? Não pode ter medo e recuperar. Não pode ter nenhum desses critérios. Qual é o motivo que você coloca o seu preço no 0 a 0? Sinceramente, não é para você agora pensar de forma técnica e falar, caralho, eu coloco. Não, não pode ter isso. Quem tem medo pode colocar, cara, coloco por medo. Eu coloco porque eu quero recuperar um financeiro. Então, eu entrei na operação, o mercado tem que andar a meu favor, não posso devolver mais nada. Por enquanto, a Adriana falou que só metade. A Patrícia falou que não coloca, né? No 0 a 0. Teve a galera aí que não põe no 0 a 0. Chegou perto do alvo, começa a voltar, beleza. Tá, beleza. Então, ninguém tem medo. Ninguém tem medo. A Michele tem. Tá, a Michele tem. A Patrícia tem. Mas você não tem, Paty, porque você não põe no 0 a 0. Então, você deixa o preço andar. Você não tem medo da operação, não. Você deixa o preço andar. Você não coloca no 0 a 0. Agora é o seguinte, beleza. Quem aí, tá? A maioria das operações sai no 0 a 0. Ou num resultado assim ruim. Exemplo, tá? Você entrou na operação, alvo de 250 pontos, né? E a maioria saiu dessa operação com tipo 30 pontos ou no 0 a 0. E quando essa pessoa aqui stop a operação, o stop é de 250 pontos. Só para eu poder entender. Quem acontece isso aqui, ó? O alvo é longo, só que com medo você puxa, sai da operação com 30 pontos ou no 0 a 0. E quando stop, stopa cheio. Mesma coisa, Luiz Rinaldi, mesma coisa. Eu quero saber quem acontece muito isso aqui, ó. Ó, para quem acontece muito isso aqui, tá? Muito isso aqui, resultado fim do mês é negativo ou muito pouco
positivo. Quem acontece isso aqui com frequência, o resultado é negativo ou muito pouco positivo. Tá? Não faz sentido, não faz sentido. Tá? Você fazer esse tipo de operação. Vamos lá. Vou falar quando você pode pensar em mover seu stop. Seu alvo, estou dando um exemplo aqui, tá? Seu alvo, o ideal é que não se mova, mas seu alvo é de 250 pontos. O mercado andou acima de 180, você pode zerar a operação. Você vai zerar a operação, no mínimo, no 180. O ideal é que você não mexa no seu alvo. Mas, Brito, tá indo 230, 220, 230, 210, tá ali com dificuldade? Cara, você vai travar seu alvo ali. Você vai garantir dinheiro. Tá? Você vai garantir dinheiro, porque senão a conta não vai fechar no final do mês de jeito nenhum. De jeito nenhum. O ideal é que não se mexa, mas chegou muito próximo do alvo, você pode mexer na operação. Tá? Motivo depois de break-even? Cara, parcial. Parcial do quê? Parcial de 1 para 1. Ou, entenda, 1 para 1, esse tipo de parcial aqui. Ó. Entenda o 1 para 1 como esse tipo de parcial. Tá? Andou acima de determinada situação. Não, meu alvo é de 250 pontos de 1 para 1 e eu realizei com 100. Cara, realizou com 100 que você vai sair no 0 a 0, cara. Você vai sair no 0 a 0. Tá? Você vai sair no 0 a 0. Isso é clássico, tá? Isso é clássico. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Sobre ansiedade. Quem faz mais de 5 trades no dia? Agora eu quero que você tire uma dúvida para mim. Deixa eu pegar uma outra tela em branco. Outra tela em branco. Eu preciso entender, né? Preciso entender. Se você me respondeu que você tem uma, vamos lá, ansiedade de duas formas, sendo que a maioria falou, né, que é a primeira, procurar uma operação, né? Procurar um trade, ou seja, entrar no trade. É aqui ganhou aqui foi essa, entrar no trade. Se você tem essa ansiedade, você gosta de ficar sofrendo? Preciso entender. Você gosta de ficar se punindo? Preciso entender, me responda. Porque assim, ó, se você tem uma ansiedade de entrar numa operação, cara, qual o sentido de você fazer 10? De você fazer 15? De você fazer 7? De você fazer 8? Independente do resultado financeiro. Independente. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Você é doido, né? Você é doido para tentar bater. Não, cara, não adianta. Ó, vamos focar no seguinte, mercado. Vamos falar do mercado para a gente poder entender. Mercado faz 3 movimentos bons no dia. Estou falando de tendência, tá? Movimentos maiores assim. O mercado costuma fazer na média aí 3 movimentos bons por dia. Não estou falando de quem opera scalp em lateralidade, né? Não estou falando disso. Quem opera ali lateralzinho, pegando 50 pontos, 100 pontos, cara, não tem problema nenhum. Né? É o trade do cara. Né? É o trade do cara. Vai ficar mais ansioso? Vai, mas é o trade da pessoa, é a forma que ele opera. Estou falando você operar errado. Tá? Deixar isso aqui bem claro. Bem claro. Meu amigo, se você tem ansiedade para entrar na operação, você não pode sair fazendo um monte de trade. Não tem como. Cara, na média, 3 movimentos bons no dia. E para ser bem sincero, se você tomar 2 loss seguidos, a chance do seu dia terminar negativo é muito grande. Se você tomar os 2 primeiros loss seguidos,
tá? A chance de você terminar seu dia negativo é muito grande. Por alguns motivos. Primeiro, quando você for entrar no terceiro trade, no terceiro, você já está mentalmente cansado. Você já está mentalmente cansado. Porque você está vindo de 2 loss e tem desgaste emocional. Não adianta você falar, ah, cara, eu tenho 3 milhões de reais na minha conta e eu perdi 100. Financeiramente não fez cócega, mas mentalmente vai te atrapalhar, porque foram duas operações que você fez que o mercado não foi a seu favor. E entenda, eu não estou falando que foram operações erradas, eu estou falando que o mercado não foi a seu favor. É uma coisa mega ultra diferente, tá? Então, a partir, cara, tomou 2 lotes seguidos, do terceiro em diante, você não vai respeitar nada, tá? Isso aqui, ó, não vai existir. Cadê? Isso aqui não vai existir. Você vai olhar alguém na internet que mostrou um game e você não vai respeitar a regra. Você não vai fazer mais nada a partir do, tá? Faz total sentido. Total sentido, galera. Total sentido. Outra coisa. Quem vê que às vezes, né, um exemplo, vou dar um. Quem tem uma meta aí de, sei lá, R$ 200 no dia? Estou dando um exemplo. R$ 200, vai. Uma meta que dá para alcançável com um contrato. Vamos colocar R$ 100. Pronto, R$ 100. Quem tem meta de R$ 100 no dia? Aproximadamente. R$ 100. Ricardinho. Patrícia, Paulo, Enzo, Evandro, beleza. Vocês que possuem a meta de R$ 100 no dia, tá? R$ 100 no dia. Bem alcançável com o contrato. Quantas operações vocês fazem no dia? Evandro, 3. Ah, vamos ver a galera aí. Na média de 3 a 5. Beleza. Com nós até 6, tá. Galera aí faz, na média, 5 operações, vai? 5 operações. 5 operações seriam 5 trades, arredondando, né? De 200 pontos. Você precisaria aí de... Não, 5 trades. 5 trades de 100 pontos. Para bater R$ 100, né? 5 trades de 100 pontos. Dificilmente, tá? A não ser que você tenha um setup, né? Um setup de 100 pontos, dificilmente o índice vai te dar um alvo de 100 pontos. E mais difícil ainda, ele vai te dar um stop de 100 pontos. Tá? E se você parar para pensar, dependendo da situação que você faz, do número de trades que você faz para chegar a R$ 100, as taxas vão acabar deixando os seus R$ 100, né, líquido, virar 60. R$ 100, Ricardinho. 5 trades de 100 pontos, né? Vai dar R$ 100. 500 pontos no índice dá R$ 100. Então, aqui, ó, R$ 100 virariam R$ 60 de um monte de taxa que você vai pagar. Vai pagar taxa, galera. Não adianta. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, ó, quero que vocês façam um teste. Um teste. Eu nem olhei a planilha, tá? Não olhei a planilha. Eu olhei a planilha de alguns só. Eu quero que hoje vocês pensem. Aí, se fizer sentido para vocês, vocês vão fazer isso. Tá? Um combinado. Primeiro combinado. Para desbloquear a ansiedade. Vou colocar aqui, ó. Vamos tirar essa ansiedade do trade agora. Né? Agora. Tentar tirar aí da melhor forma possível. Obviamente, tá, galera? Obviamente você vai precisar ter conhecimento. Então, você precisa saber o que você está fazendo. Isso, né? Isso é de praxe. Eu nem entrei nesse mérito, né? Porque você precisa ter conhecimento. Segundo, que eu quero que você entre na operação, coloque alvo e stop e não mexa. Por nada, nada, nada. Você não vai mexer por nada. Você vai entrar na operação, colocar seu alvo,
colocar seu stop e não vai mexer. Tá? Pode ser até na conta demo, faz na demo, para você começar pegando, né? Então, entra na operação, coloca o alvo, não vai fazer mais nada. Outra coisa, só vai olhar o seu tempo gráfico. Tempo gráfico ou maior, tá? Você vai entrar na operação, vai colocar alvo stop, não vai mexer em nada. Vai procurar o que fazer, faz outra coisa, outra coisa. Tá? Por quê, galera? Pensa o seguinte, se você entrou na operação, você tem um alvo, se você tem um stop, é a única coisa que depende de você, executar a sua operação. O que depende de você? Cara, ó, o mercado vai fazer um pullback, vou entrar quando ele fizer isso, tá? O mercado montou a estrutura que você precisa entrar, pum, você entrou. O stop tem que ser aqui e o alvo é ali, pronto, acabou. A partir dali, você ficar na tela, você ouvir música, você ir pro bosque, você... Não interessa, o mercado vai andar. Vai andar. Não quero que você baixe o tempo gráfico, vai no topo do fundo. Não, você não vai fazer nada. Nada. Você vai só operar o seu tempo gráfico, executar a operação e não vai fazer absolutamente mais nada. Se não quiser fazer na real, faça na demo. Mas faça isso pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus, faça isso. Outra coisa, eu quero que vocês façam 3 operações, no máximo, por dia. Pode ser na conta demo, é o que eu estou falando. Faz em outra conta. Brito, eu não consigo fazer isso. Faz em outra conta. 3 operações por dia. Tá? Vai ser de 1 para 1. Ou seja, se a sua meta é R$100, seu stop é R$100. Se a sua meta é R$200, o seu stop é R$200. Se você opera com contrato, você opera com contrato. Se você opera com 2, você vai fazer sempre a mesma coisa. Tá? Sempre a mesma coisa. E eu quero que vocês vão fazer isso hoje, sem reentrada, sem nada ainda. Você não vai fazer nada. Só vai deixar o trade andar. Sem nada. Só vai deixar acontecer a operação. Tá? Só isso. Deixa o trade andar. Apareceu, você faz, realiza a operação, pronto, acabou. Não tem, acabou o trade ali, encerrou. Tá? E eu quero que vocês me deem um feedback disso terça-feira que vem. Faz na demo, cara. Faz replay de mercado. Faz o que você quiser. Mas eu quero que vocês façam isso. Tá? Façam isso e vê se vai melhorar a, a ansiedade de apertar o botão. Tá? Se vai quebrar isso. Cara, poucos dias, ó. Hoje é quarta. Se você começar hoje, tem quarta, quinta, sexta, segunda e terça. Para seguir exatamente essas regras, a gente vê se teve uma melhora ou não.